O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar. Caríssimos irmãos que nos acompanham ao vivo pelas redes sociais, nós estamos celebrando nesse final de semana a solenidade da Imaculada Conceição de Maria. Essa festa que nós estamos celebrando hoje, ela faz parte daquele conjunto de ensinamentos que a igreja dá para cada um de nós sobre a Virgem Maria, e que nós chamamos de dogmas. O que é um dogma senão uma verdade absoluta? Uma verdade que nós não podemos questionar. Uma verdade inquestionável. E nós temos dogmas, eu acho que dogmas só tem os católicos. Nós temos dogmas sobre muitas coisas, ou seja, nós temos verdades absolutas sobre muitas coisas que nós não mudamos nunca. Por exemplo, nós temos dogmas sobre Deus, quando nós afirmamos que Deus existe. É uma verdade absoluta. Nós temos dogmas, ou melhor, quando nós afirmamos que Deus é um só. É uma verdade absoluta, ninguém pode questionar. Quando nós afirmamos que Deus, Ele é eterno. Nós temos dogmas sobre Jesus Cristo, ou seja, a igreja tem ensinamentos inquestionáveis sobre Jesus Cristo.
quando nós afirmamos que Jesus Cristo é verdadeiramente o Filho de Deus. É uma verdade que nós não podemos questionar. Quando nós afirmamos para o mundo inteiro que em Jesus existem duas naturezas, a humana e a divina, e essas não se misturam, é uma verdade absoluta. Mas nós também temos dogmas sobre a criação do mundo, quando nós afirmamos que tudo que existe foi criado por Deus a partir do nada. É uma verdade absoluta. Nós temos verdades absolutas sobre o ser humano, sobre o Papa, sobre a igreja, sobre os sacramentos. E nós temos 4 verdades absolutas sobre a Virgem Maria. 4 dogmas que nós chamamos de dogmas marianos. E o primeiro deles aconteceu no ano 431. Portanto, faz muitos anos. Quando lá no concílio de Éfeso, os bispos reunidos disseram assim: Maria, ela é a mãe de Deus. É uma verdade absoluta. Maria é a Mater Dei, ou no grego, Maria é a Theotokos. Foi o primeiro dogma, a primeira verdade que a igreja nos ensina sobre a Virgem Maria. Depois, no ano 1555, em outro concílio, o concílio de Trento, define-se que Maria, ela é virgem. Foi virgem antes do parto, foi virgem durante o parto e permaneceu virgem depois do parto. 1555. Mas é muito engraçado que esse dogma proposto pelo Papa Paulo IV, em 1555, já havia sido comentado no ano 105 depois de Cristo. Ou seja, antes de falar que Maria, ela era a mãe de Deus, Santo Inácio de Antioquia já falava que Maria, ela era virgem. Depois, mais para frente, São Tomás de Aquino, no ano de 1250, ele falava sobre a virgindade de Maria. Depois, no ano de 1950, portanto, perto de nós, o Papa Pio XII, ele proclama o dogma da Assunção de Nossa Senhora. Celebrávamos há poucos meses. O Papa vem dizer assim: Maria, ela foi levada para o céu. Porque se Maria é a mãe de Deus, se Maria não tem pecado, se Maria ela foi concebida sem pecado, se ela permaneceu virgem, onde é que está, onde é que nós vamos colocar Maria? Não tem lugar para Maria nessa terra. Por isso, o Papa diz, ela foi levada para o céu. É quando celebramos a festa da dormição de Nossa Senhora. Maria dorme para esse mundo e acorda lá, juntinho do Pai. Quando Jesus a pega no colo e coloca lá, juntinho do Pai. O dogma da Assunção de Maria, Nossa Senhora da Assunção. E no dia 8 de dezembro de 1854, portanto, há 160 e poucos anos atrás, o Papa Pio IX, ele diz que Maria, ela é imaculada. A palavra mácula quer dizer mancha, vem do latim. O Papa está dizendo assim, em Maria não existia a mancha do pecado. Portanto, se não tem mancha, ela é sem mancha. E sem mancha em latim quer dizer imaculada. Para dizer que a Virgem Maria, ela foi concebida sem a mancha do pecado. E permaneceu sem pecado. E aí nós vamos entender isso quando a gente for meditar o Evangelho de hoje. Aqueles que estão sem pecados, o anjo vem dizer, são cheios de graça. Alegra-te, cheia de graça. Ou seja, quanto mais eu me encho da graça de Deus, menos o pecado bate na minha porta. Por isso, é preciso encher-se da graça de Deus. Nesse final de semana, portanto, nós somos convidados a avaliar qual é o tipo de resposta que nós damos aos desafios de Deus para a nossa vida. E aí a gente olha a primeira leitura,
o livro do Gênesis, o capítulo 3. Vocês entenderam bem essa leitura, gente? A leitura começa com Deus fazendo uma investigação. Como é que começa a primeira leitura? O Senhor Deus chamou Adão e disse: onde estás? A resposta de Adão já fala que ele é culpado. A resposta de Adão já traz uma confissão de culpa. O que é que Adão diz? Eu ouvi o barulho no jardim e corri porque eu estava nu. Portanto, a resposta dele já condenou ele. E aí o que é que Deus diz? Como é que você sabia que você estava nu? Por acaso, você andou fazendo aquilo que eu pedi para você não fazer? Aí fala, você comeu o fruto. Portanto, Adão já não era mais inocente. Adão já havia desobedecido a Deus. E quando Deus pergunta, por acaso você comeu do fruto? Por acaso você resolveu fazer o seu próprio caminho? Por acaso você quis ser Deus no meu lugar? É claro que Deus sabia que Adão tinha comido do fruto. Gente, esse fruto ninguém sabe o que é. Tem muita gente que fala que é maçã, mas eu nunca achei isso na Sagrada Escritura. Pelo tamanho do problema, deveria ser uma jaca. Porque Deus vai perguntar para ele, por acaso você fez isso? Não era para você fazer, tinha tudo para você fazer aqui, mas aqui não era para você mexer. E ele vai exatamente ali, contrariando. Deus não ia criar um pé de frutas e dizer que não podia comer. É lógico que podia comer de tudo. Deus queria testar para ver se de fato ele era obediente a Deus. E ele provou que ele não era obediente a Deus. Ele queria o lugar de Deus, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Por acaso você comeu daquela árvore? Mas presta atenção na resposta de Adão, gente. Ao se defender, ele acusa a mulher. E depois acusa o próprio Deus. O que é que ele diz? A mulher que o Senhor me deu por companheira, foi ela que fez com que eu comesse. Portanto, ele joga a culpa na mulher. E aí quando Deus vai perguntar para a mulher, ela joga a culpa na cobra. É porque a cobra não falava, porque senão ela ia jogar a culpa em outro animal. Olha só o que é que o pecado faz na nossa vida, gente. O pecado nos ensina a mentir. O pecado nos ensina a não assumir as nossas falhas, a sempre ficar jogando para os outros. O pecado faz com que a gente assuma a postura dessa cobra, passe a vida inteira rastejando por esse mundo, comendo o pó, comendo os restos. Gente, Deus não nos fez assim não. Deus nos fez para sermos felizes. Não é desejo de Deus que nenhum dos seus filhos passe por esse mundo rastejando, comendo resto, comendo sobras. Por isso, aquele castigo para aquela serpente. Olha só o tamanho do estrago que o pecado faz na nossa vida. Nos ensina a jogar a culpa nos outros, nos ensina a ser mentirosos, nos ensina a não assumir as nossas responsabilidades. E quando a gente se embriaga dessa situação, aí a gente também se afasta de Deus. Deus não precisa, eu não preciso de Deus mais na minha vida. Agora eu sou capaz de fazer tudo sozinho. Depois a segunda leitura, a carta de São Paulo aos Efésios, o capítulo 1. Paulo deixa muito claro, nesse pedacinho de carta que nós lemos na segunda leitura, que Deus tem um projeto de vida para todo mundo. Deus tem um projeto de vida para todo homem, para toda mulher. E esse projeto de vida, desde sempre, já estava lá no coração de Deus. Não foi inventado de última hora. Deus, quando nos cria, Ele já nos cria para sermos felizes. Portanto, já está no projeto de Deus a nossa felicidade. Nós não somos obras do acaso. Deus não estava brincando quando nos criou.
Nós não somos acidente de percurso na evolução do cosmos, na evolução do mundo. Nós somos, sim, atores principais de uma história de amor. Deus desejou que nós fôssemos felizes. Deus desejou o dia em que nós fôssemos nascer. Deus nos desejou dentro do útero da nossa mãe. Portanto, Deus nos desejou desde sempre. É por isso que São Paulo vem dizer nessa segunda leitura, Ele nos escolheu, mas nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis, ou seja, para sermos perfeitos, para sermos sem falhas, sem mancha. E por fim, o nosso evangelho de hoje, o capítulo 1 do evangelho de São Lucas, que nos apresenta a resposta de Maria ao plano de Deus, bem diferente da resposta de Adão e Eva. Maria não questionou o projeto de Deus. Maria nunca quis ocupar o lugar de Deus, nunca quis ser deusa. Maria quis sim estar a serviço desse projeto de amor. Prestem atenção, gente. Como é que Deus conhece Maria? O Evangelho fala que Deus vai visitar uma cidadezinha chamada Nazaré, que era na Galileia. Se nós olharmos geograficamente, nós vamos perceber que a Galileia era a periferia da Judeia, portanto era um lugar afastado. E Nazaré era a periferia da Galileia, portanto o lugar onde a salvação não podia chegar nunca. Na lógica humana, estava muito afastado dos grandes acontecimentos do centro. E de repente Deus contraria toda essa lógica e vai atrás de uma menina que tinha somente 17 anos. E pede licença. Ou seja, Deus, Ele consegue descer no mais baixo da humanidade. Pede licença para uma menina para começar o seu projeto de amor. E ele poderia muito bem receber um não. Ele poderia muito bem, Maria poderia muito bem dizer, não, eu não estou preparada agora. Como muitos dizem quando nós chamamos para assumir uma pastoral. Eu não estou preparado. É Deus que vai nos preparando. Da nossa parte, basta dizer o nosso sim, igualzinho Maria fez. Eis aqui, ela não disse, eis aqui a Maria que vai casar com José. Não, ela disse, eis aqui aquela que está totalmente disponível. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Ou seja, faça-se em mim aquilo que já está no teu coração. Quem sou eu para questionar o seu projeto? E aí começa essa grande aventura de Deus que veio morar no nosso meio. De Deus que assume o nosso corpo, que assume as nossas fraquezas, as nossas limitações. De um Deus que quer ser como nós. Em todas as outras religiões do mundo, nós encontramos o homem correndo atrás de Deus. No cristianismo nós encontramos Deus vindo atrás do homem. Por isso não tem como dar errado. É Deus que tomou a iniciativa. Foi Ele que quis vir ao meu encontro. Foi Ele que me escolheu. Não fui eu que escolhi. Agora, a partir do momento em que eu me sinto escolhido por Deus, eu preciso corresponder a esse amor. Nenhum relacionamento dura muito tempo se existir frieza de algum dos lados. Os casados sabem bem disso. Assumam uma vida de frieza com a sua esposa, com o seu marido, para você ver se vai durar muito tempo. Por isso precisa da cumplicidade, precisa do amor recíproco. Deus me ama, então eu também vou amar a Deus. E como é que eu amo a Deus? Com uma vida santa. Fugindo das situações de pecado, não sendo tão orgulhoso, não sendo tão arrogante, não guardando tanta mágoa dentro do coração.
E assim eu vou construindo esse reino que Deus quis, que Deus iniciou lá dentro do útero de Maria, mas que inicia a cada nascimento de uma criança nesse mundo. Portanto, levar esse projeto adiante depende de nós, depende de cada um de nós. Vamos pedir para Deus essa graça, gente? Quantas coisas nós pedimos para Deus ao longo do nosso dia, mas a graça de mantermos fiéis ao seu projeto, raramente a gente pede. Porque manter fiel ao projeto de Deus precisa com que eu corte alguma coisa da minha vida. Que o Espírito Santo, essa luz que vem do alto, nos explique todas essas palavras. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.